Oi, oi, o povo tá entrando. É minha primeira live, eu não sei mexer muito nisso, mas eu tô conseguindo. Boa noite, gente. Oi, Dani, que linda. Oi, André, Finha, Thaís, todo mundo, Anne. Que bom que vocês estão aqui. Bom, eu vou convidar a Cíntia. Deixa eu ver se eu tô fazendo certo. Acho que sim. Fiz certo, consegui. Oi, lindeza. Oi, tudo bom? Tudo bem por aqui. E aí, como é que tá? Aqui tá um pouquinho frio, mas tá tudo bem também. Uhum, certo. Gente, a Cíntia, assim, eu ficaria a noite inteira falando da Cíntia, né? Todo mundo que me conhece um pouquinho sabe do meu amor, da minha admiração, da minha gratidão, tudo pela Cíntia. Então, assim, mais uma vez, obrigada. Ter a Cíntia aqui com a agenda dela, vocês não têm noção, é um presente, assim, do tamanho do universo. Então, muito obrigada, Cíntia, por ter conseguido encaixar aí e por ter topado esse momento. E, bom, acho que é isso. Tem alguma coisa que tu queiras falar antes de começar? Só dizer que eu tô bem feliz de estar aqui contigo, né? Que acho que é uma temática, quando a gente conversou um pouquinho, né? Acho que é uma temática bem importante, assim, né? De trazer reflexões sobre como é que os adolescentes, né, passam por esse momento e que eu queria que fosse que a gente tivesse sentado ao vivo conversando bem de pertinho, porque eu tô com muita saudade de ti, Também. mas estou bem feliz da gente poder estar aqui juntas e conversar um pouco. Ótimo. Também estou muito, muito, muito feliz. Bom, eu preparei, assim, um roteirinho, porque a gente sabe que a live ela é meio curta, né? E, enfim, para eu não me perder, porque é muita coisa. A Cintia sempre tem muita coisa para falar. A Cintia tem muita, muita, muita experiência, né? Eu acho que todo mundo conhece a Cintia, mas se por um acaso alguém não conhecer, a Cintia é referência no Brasil em clínica infanto-juvenil. Ela tem 500, 300 milhões de livros, ela tem 500, 300 milhões de cursos, ela é professora do Brasil inteiro. Então, assim, ela tem muita experiência para compartilhar, é sempre muito rico. Então, com o roteiro, eu acho que é mais simples e mais fácil da gente conseguir ir nos pontos, né? Então, Ok. vamos lá. Bom, a ideia surgiu porque, assim, na clínica, durante o ano inteiro, mas principalmente agora, eu tenho percebido uma ansiedade muito grande em quem vai fazer o Enem. Né? No meu caso, os adolescentes que vão fazer Enem, eu sei que tem adultos que fazem também, né? Mas no meu consultório, quem está fazendo são os adolescentes. Então, eu fiquei, assim, com vontade de fazer alguma coisa nesse caminho aí, porque eles Uhum. estão muito ansiosos e a prova é no domingo, e para a gente entender um pouquinho mais disso, desse momento. Ok. Então, assim, o primeiro tópico é que eu queria entender um pouquinho sobre essa ansiedade, né, na véspera desses exames de admissão. Eu queria entender um pouquinho sobre esse fenômeno, Cíntia, Uhum. dessa ansiedade, né, em véspera de exames de admissão. Bom, então vamos dar uma contextualizadinha, né? Para a gente poder falar de ansiedade dentro do contexto de qualquer tipo de prova admissional, né? Uhum.
De um modo em geral, Bebel, nós temos nos processos classificatórios, né? Nossa sociedade é muito organizada no sentido de instituir uma competição e instituir um parâmetro mínimo para que as pessoas sejam consideradas aptas a determinadas coisas. Do ponto de vista escolar, né? Quando a gente quando insere uma criança no sistema escolar, querendo ou não, essa criança, ela já está subordinada a um sistema métrico. Desde muito pequenininhos, eles falam em nota, eles falam em competências, eles falam em desempenho. O nosso sistema educacional, ele é construído a partir de um oferecimento, digamos assim, de um conteúdo repassado, de uma quantidade de conhecimento, de elementos, mas também, ao mesmo tempo que isso é oferecido e repassado, desde muito pequenos, meninos, meninas e meninas entendem que eles terão que oferecer algo. Tá? Nesse lugar começa como a gente se vê, como a gente se pensa em relação às outras pessoas e em relação ao desempenho que é esperado de nós. Um certo nível de ansiedade como uma energia que me mobiliza diante de coisas que eu espero, que eu desejo, que eu quero, isso é normal. Né? Nós temos historicamente, filogeneticamente, a ansiedade como uma mola propulsora. Então, algo que me movimenta, algo que acontece em mim, que cria uma expectativa, que cria uma movimentação e que me direciona para coisas que são importantes. Então, num nível equalizado, né, equilibrado, a ansiedade é mola propulsora. Mas o que acaba acontecendo? A vivência dos processos de ansiedade como um componente antecipatório, mas mediado por sofrimento, então a gente começa a ter um desenho de uma ansiedade que a gente poderia chamar de sintoma. Eu estou aqui colocando entre aspas, na tentativa de não patologizar, mas um sintoma como um sinal de que aquele equilíbrio inicial daquela expectativa, ele foi quebrado. Então, o indivíduo não vive mais uma expectativa, uma antecipação com uma fronteira positiva. O indivíduo vive uma antecipação mediada por pensamentos e por sentimentos de origem catastrófica. Então, a ansiedade, ela nos coloca aqui, olhando para o futuro, só que imaginando um futuro com contornos negativos. E isso não é só o Enem, né, Bebel? O Enem agora é a condição atual dessa nossa reflexão. Mas, de uma maneira em geral, sempre que nós vamos ser verificados, testados, sempre que nós vamos ser confrontados, verificados, isso acaba acionando essa sensação. Será que eu sou bom o bastante? Será que o que eu estou fazendo agora vai ser suficiente para que eu seja inserida, para que eu seja reconhecida, para que eu seja classificada, para o que eu vou apresentar para o mundo seja suficiente para minha admissão, seja lá em que critério for. Então, pensar em ansiedade é pensar historicamente em todas as coisas que nos colocam diante do olhar do outro. Mas não do olhar do outro com condescendência, ou com suporte, ou com afeto. Do olhar do outro na condição da avaliação, da crítica, do desempenho, quase como se nós pudéssemos pensar numa sociedade que ensina crianças desde muito pequenininhas que todas as coisas, todas as caixinhas de ferramenta que ela vai construindo na vidinha dela, em algum momento serão postas à prova. Né? Então, o que a gente sabe, ou o que a gente sente que sabe, ou pensa que sabe,
é sempre um lugar meio nebuloso, porque a gente não sabe para si. A gente precisa saber para o outro, precisa saber para o mundo, precisa saber para as réguas sociais. Então, de um modo em geral, escolarização, ela caminha muito próximo da ansiedade com contornos nocivos, negativos. E talvez, se a gente for pensar, né, na vida de um adolescente, seja o maior cenário social de verificação que eles passam. Ok, que ao longo da vida escolar isso aconteceu, mas assim, parece que esse é um rito de passagem que oferece uma credencial, é como se fosse uma mudança de fase, né? Tipo, chegou na parte do jogo que ou você muda de fase ou você não é admitido, não passa adiante. E aí, essa vivência, ela tende a trazer sofrimento, ela tende a trazer angústia, ela tende a trazer dificuldades de concentração, ela pode se manifestar em sintomas ansiosos bem importantes que precisam de uma intervenção direta, pode se manifestar em isolamento, em agressividade, em componentes depressivos. Então a gente tem aí um lugar de bastante preocupação numa ansiedade que, inclusive, pode ser o elemento de prejuízo no desempenho desse adolescente. Sim, sim. E aí, Cíntia, um outro ponto é a competência no Enem e habilidades e competências acadêmicas, né? Qual é a relação entre eles? Muito legal essa tua colocação, Bebel, porque assim, é muito importante quando a gente está oferecendo apoio, seja esse apoio técnico, como é o nosso caso no consultório, seja esse apoio relacional das pessoas que convivem com os adolescentes que estão, né, se preparando, que vão passar pelo Enem. É ajudá-los a compreender que aqueles 2 dias, né, o domingo que vem agora e o dia 28, que esses 2 dias não são o reflexo de quem ele é, nem do que ele sabe e nem tão pouco da capacidade cognitiva que ele tem. Porque, assim, muitas vezes a sensação é: se eu não passei no Enem, eu não sou uma pessoa capaz. Ou eu só sou uma pessoa capaz se eu passar no Enem. Então, é condicionado à aprovação, né, esse teste de admissão, como uma condição para que esse menino, essa menina ou esse menino se coloque no mundo como alguém capaz. E não é isso. Não sei quantos mil anos de docência, né, Bebel? Muitas vezes, alunos, né, alunas e alunos que têm uma super articulação, né, assim, pessoas extremamente interessadas no conteúdo, extremamente participativas, né, na sala de aula, diante de uma prova, é como se a pessoa ela encolhesse, sabe? São gigantes que diminuem de tamanho, quase como aquele efeito de você encher um balão e ir soltando, sabe? É como se na hora da prova tudo aquilo que a pessoa tem de ferramentas, tudo aquilo que a pessoa tem de associações, de construções e de entendimentos, pelo fator ansiogênico, às vezes pela dificuldade de articular, né, os pensamentos, o conteúdo mental, numa redação inteligível, né? Isso também é um fato importante. E um outro detalhe aqui, ó, que me ocorre agora, Bebel, é o seguinte: existem inteligências múltiplas, né? Nós não temos só um tipo de inteligência. Então, eu posso ter um aluno que tem uma competência verbal, uma inteligência do ponto de vista de articulação social, de habilidade de comunicação incrível, mas ele tem dificuldade de
transformar isso numa redação inteligível ao outro. Uhum. Eu posso ter uma pessoa que tem inteligência espacial, inteligência corporal, inteligência numérica, e ela pode ir super mal na redação. Mas não quer Sim. dizer que ela não é inteligente. Só que os nossos sistemas de admissão, eles não filtram inteligências múltiplas. Eles filtram inteligência lógica, inteligência matemática e inteligência literária, escrita, né? Uhum. Sim. Então, é importante a gente ajudá-los a compreender que, assim, se eu tenho uma vida inteira, né? Eu tenho uma vida inteira, 16 anos, 17 anos. Uhum. 2 dias não são maiores do que a minha vida inteira. E é importante dar esse suporte. Sim, sim. E aí, porque é tudo ou nada, né? Nessa Isso. fase, então. Porque essa proposta do tudo ou nada, eu tive aí uma trajetória acadêmica, eu participei de coisas na minha escola, eu fiz teatro, eu toco um instrumento, eu danço, eu pinto, eu faço poesia, né? Eu sou ótimo no videogame. Uhum. E aí chega naquela prova não absorve, ela não me convoca para os lugares onde eu me sinto capaz. E parece que todas as experiências, todas as construções, elas se minimizam diante de um evento da história acadêmica dessa pessoa. Então, isso é preocupante e isso é uma coisa que é importante a gente ir fazendo esse filtro. Ó. Isso aí é só uma prova. Embora ela tenha importância, seja um ritual social importante, mas ela não é maior do que quem você é. Não te define, né? Isso. E aí eu lembrei agora das tuas provas, que a gente que corrigia Isso. o máximo, né? Corrijam, vejam o que vocês acham, deem a nota de vocês. E aí as pessoas ficavam até tipo, meu Deus, como assim, né? Isso nunca aconteceu na vida. E é interessante, Bebel, porque assim, tinham alunos que era quase uma revolta. Como que eu vou corrigir minha prova? Se, cara, você precisa saber se você acredita que atingiu critérios ou não. É você que precisa saber, não sou eu que tenho que saber. Você faz prova para você, não para mim. E claro, né? Isso, num primeiro momento, era impactante, mas acho um exercício muito libertador para o aluno, né? É a gente compreender que o protagonismo do processo de aprendizagem é do aluno, não é do professor, não é da instituição escolar. Quem é protagonista nesse processo é o aluno. Sim. Tayana até falou assim, ótima lembrança, Bebel, a turma inteira. Bom, mas então, Cíntia, uma próxima pergunta seria assim, como lidar com as expectativas em relação à aprovação? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer uma reflexão que se afasta um pouco do Enem. A nossa estrutura social, ela é muito baseada numa premissa meritocrática. Primeiro, como se todas as pessoas, né, partissem do mesmo lugar. Isso é muito perigoso. A gente precisa inserir essa pessoa que está se submetendo ao Enem num contorno histórico. Vai depender muito do tipo de acesso a experiências, do tipo de regularidade, do tipo de possibilidades aos quais esses meninos, meninas e menines foram expostos ao longo da vida inteira, para que a gente possa levantar aspectos sobre possibilidades e sobre impedimentos diante de qualquer prova de verificação, seja ela do que for, do Enem ou de qualquer outra. Porque pensa assim, quem acredita sempre alcança. Se você se esforçar, você vai conseguir. Estude enquanto eles dormem.
né? Seja maior do que a sua melhor. Movimento, ou toda essa... Eu acho. Oi? Oi, Travou? voltou. Voltou? Travou. Toda essa concepção, ela nos coloca numa condição de apenas visualizar a competência. Então, muito raramente nós dizemos para um aluno, para uma aluna ou para um aluno que não tem só primeiro lugar. Vamos pensar numa turma de 30 alunos, Bebel. Se a gente for fazer... Acho insuportável escolas que fazem ranking. Eu acho que é uma prática super violenta. Mas vamos lá. Uma escola faz um ranking das notas dos seus alunos. Tem só um primeiro lugar. De 30 alunos, apenas um vai estar no primeiro lugar. O restante não vai estar nessa categoria. Só que nós somos ensinados a olhar para o primeiro lugar. Todos nós buscamos aprovação com excelência, padrão de excelência. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas, elas não conseguem acolher generosamente que a vida é feita de possibilidades e de impossibilidades. Em qualquer coisa. Nas Olimpíadas, no jogo, na cozinha, no videogame, né? Em tudo. Existem desempenhos distintos. Então, essa impossibilidade de oferecer condições para que exames classificatórios não sejam uma definição existencial, ela é uma prática que atravessa essa sociedade com parâmetros meritocráticos. Você só é bom se você for o primeiro lugar. Se você não tirar nota acima de 8, você não é um bom aluno. Se você tirou 10, você não fez mais do que a sua obrigação. Então, nós temos uma geração de pessoas entendendo sobre si próprio, sobre a sua própria noção de competência, de que eu só tenho valor se eu estiver no topo da pirâmide. Só que o topo da pirâmide, ele agrega uma pessoa. É muito estreito, né? É muito estreito. E aí, 90% ou mais das pessoas vão ficar de fora desse lugar. Então, a gente tem dentro das noções de aprovação, de competência, a síndrome do não lugar. Então, se eu não passei, eu não tenho lugar. Eu não tenho lugar, eu sou uma pessoa sem lugar. Porque o lugar só é outorgado para quem passou. Certificado de desempenho acadêmico. Só os alunos que têm média acima de 8. E os alunos neurodiversos? A gente coloca eles aonde? Porque daí não tem um ranking específico para os alunos neurodiversos. Né? E para os alunos tímidos? Sim. E para os alunos em situação de sofrimento psíquico? É tão interessante, né, Bebel? Porque, por exemplo, se um adulto que trabalha em qualquer lugar, se ele está passando por um processo depressivo, ele vai ser afastado do trabalho. Sim. Licença, tira licença médica, né? Isso. Quantas das nossas crianças em situação de ansiedade, em situações de depressão, adolescentes com processos de automutilação, quantos dessas crianças e adolescentes estão compulsoriamente arrastando as suas obrigações cotidianas sem a menor condição de apreensão de conteúdo acadêmico? Então, eu não consigo achar outra palavra, sabe, Bebel? Eu penso que isso ainda é muito violento. Claro que a gente não tem condições, não depende de nós a mudança do parâmetro, mas depende de nós o oferecimento de um acolhimento
muito potente Uhum. para que esses adolescentes ou esses indivíduos, às vezes você falou, né? Às vezes tem adultos que também fazem, mas para que essas pessoas compreendam que aquilo ali é um elemento que vai sim fazer uma peneira, que vai sim estabelecer um ponto de corte, digamos assim, né? Uma média para admissão dentro das instituições de ensino superior, mas que aquilo não pode definir quem a pessoa é. Uhum. Né? Senão a gente fica mirando, é como se fosse buscar o pote de ouro no final do arco-íris. Né? Todo mundo quer achar o pote de ouro, né? Uhum. Mas de um modo em geral, é como se a gente tivesse que lidar com uma educação para a impossibilidade. Porque nós temos uma educação para a excelência. Nós não temos uma educação para a impossibilidade. Uhum. E o que a gente mais experimenta na nossa vida cotidiana são impossibilidades. Sim. Né? O que fazer quando você não tem amigos? O que fazer quando você é rejeitado na escola? O que fazer quando você tira uma nota baixa? O que fazer quando você não compreende o assunto? O que fazer quando você não se sente pertencente ao grupo? O que fazer quando você não consegue compreender o discurso e a narrativa do seu professor? Porque é sempre na direção oposta. Preste atenção, fique em silêncio, estude, entregue as coisas no prazo. Cara, uma pessoa em depressão, um aluno com transtornos de ansiedade, ele não vai entregar um trabalho, ele não vai conseguir. Em que momento o nosso sistema educacional oferece lugar de fala para as dificuldades? Então, tudo isso que a gente vive na trajetória acadêmica vai desembocar no Enem. E aí a gente tem um monte de menino, menina e menine efervescente. Sabe aquele emoji que tem a carinha? A cabecinha tá explodindo. Isso. Eu vejo as pessoas no pré-ENEM dessa forma. Sim. E aí tinha até uma coisa para falar, eu acho que cabe agora, que é justamente a comparação. Percebo muito na fala deles, porque os colegas que já de cursinho, por exemplo, que já estão no segundo ano, eles estão fazendo os testes e estão muito bem, eu não vou conseguir estar tão bem quanto eles. Ou eu fui ver as notas passadas dos Enem passados, eu não vou conseguir chegar nessa nota. Então fica numa comparação o tempo inteiro. E aí isso acaba desestabilizando, né? Eles saem deles. Bom, Eu lembro de uma sabedoria de Facebook, assim, é uma imagem muito legal. Tem vários animais. Tem um macaco, uma girafa, um jacaré, um rinoceronte, um pássaro, e aí eles estão próximos à mesa de um professor e tem uma árvore. E aí está escrito assim: a prova é subir na árvore. Então a gente tem categorias distintas de existência e a prova é subir na árvore. Então o macaco, ele tem todas as condições favoráveis para um desempenho positivo. Os outros animais que trazem diversidades existenciais, eles estão numa condição onde a própria natureza deles não predispõe para que eles tenham um bom desempenho nessa atividade. E isso é o que os alunos vivenciaram na trajetória acadêmica desde sempre. sim. Né? Tipo, eu sou a pessoa mais descoordenada da face da Terra. Né? Esporte coletivo e eu. E na aula de educação física, tinha que jogar handebol, tinha que jogar vôlei, tinha que jogar. Eu não sei como é que chama em Belém, mas aqui em Santa Catarina a gente chama de queimada. Eu não sei como é que chama aí. Ou cemitério, queimada, cemitério. É a mesma coisa. E tinha que.
A minha felicidade era nas Olimpíadas, porque daí nas Olimpíadas tinha xadrez. E eu era da equipe de xadrez da escola. Uhum. Aí eu ficava feliz, porque naquele lugar eu me sentia pertencente. Aquele contorno de habilidade me acolhia. Uhum. As atividades corporais de jogos coletivos, não. Uhum. E aí tem um professor que me avalia diante de outros alunas e alunos que podem ter competência corporal. Eu não tinha, não para esporte coletivo. Eu sempre Uhum. fiz balé, Sim. mas o balé é você e você, né? Uhum. Ele exige outro lugar de competência. Uhum. Então, comparar sempre vai ser uma crueldade. Uhum. Nós Sim. temos naturezas distintas, Uhum. nós temos capacidades distintas. Eu fico pensando assim, Bebel, você falou, né, que tem comparecido muito na tua experiência clínica, né, os seus pacientes vivendo esse momento assim com muita angústia. Sim. Até isso, né? Porque não é só o quanto que o garoto ou a garota estudou. Uhum. Porque às vezes a gente pega assim, candidatos que estudam horas a fio, Uhum. horas. Não é uma questão assim de descompromisso ou de falta de empenho, né? Sim. Para não usar a palavra desempenho, Uhum. empenho, né? De Uhum. se comprometer com algo. Uhum. E ainda assim pode não ser suficiente, Sim. né? Não chega lá. Uhum. Exato. Bom, vamos continuar aqui no roteiro. Vamos. Cíntia, de que forma tu achas que a família pode contribuir? Aí a gente entra na família, né? Que é sempre algo É, muito importante, enfim, para os é dois sempre, lados. é sempre uma questão, né, Bebel? Porque olha só, dentro dessa diversidade, né, que a gente está falando, Uhum. o sistema familiar ele vai ter um peso aí mais do que 60%. Uhum. Uhum. E não é só no Enem. Bebel, você está me escutando direito? Tô. Tá? Que às vezes eu tenho a sensação de retorno da minha voz, assim, como se Não, tivesse um eco, tá de boa. tá ótimo. Tá. O sistema familiar, ele pode, eu vou usar uma palavra sem eufemismo, tá? O sistema familiar, ele pode ajudar ou atrapalhar muito, muito. Uhum. Sim. Primeiro, os pais devem ajudar os filhos a entender a escola como um lugar de construção Uhum. e não como um lugar é, de cobrança. Esses dias a minha pequenininha, ela me perguntou, na minha caçula tem 6 anos, e ela me perguntou, mamãe, por que que a gente vai para a escola? Eu disse, a gente vai para a escola porque lá a gente reúne um monte de coisas para a gente poder aprender sobre o nosso mundo. Aí ela disse, por que você não me ensina essas coisas? Eu te ensino algumas, o papai te ensina outras, os manos te ensinam outras, mas a gente tem as nossas atividades e lá na escola tem uma pessoa que junta um monte de coisas, né? Tem um monte de informações, um monte de coisas sobre lugares, sobre números, sobre letras, sobre histórias, sobre formas. E essa pessoa, ela fica diante de todas as crianças e ela conta muitas novidades. A escola é um lugar de aprender novidades. Uhum. E ela disse assim, a sala dela está fazendo um projeto sobre mitologia grega, Uhum. né? E ela está curtindo horrores o negócio da mitologia grega. Ela chega, ela conta, ela fala dos mitos, ela faz as comparações e as associações.
E eu fiquei pensando assim, onde que a gente perde isso, né, Bebel? Uhum. Aonde que no meio do caminho a gente deixa de achar que a escola é um lugar de novidades e começa a perceber que a escola é um lugar de cobrança, de medo, de comparação, como a gente falou há pouco. E isso tem muito a ver com a família. Muito. Eu fui na mostra cultural lá da turma dela e eles tiveram uma tarefa para fazer em casa, que era uma cartolina, tinha que fazer uma pesquisa na internet, colar algumas coisas. E a gente deixa ela fazer, ela cortar, ela escrever. Então, assim, a cartolina dela não tinha a estética, entre aspas, e milhões delas, não tinha a estética de uma métrica, como é que a gente fala aqui? Proporcional. Né? Uma coisa colada aqui, outra coisa colada ali, escrito torto, escrita subindo, escrita descendo, mas foi ela que fez. E tinham cartazes da mesma tarefa, com margem na cartolina, com letra desenhada, com moldura, com papel colorido nas figuras. Obviamente, uma ação não desempenhada pela criança. Obviamente. E nessa mostra cultural, ela me mostrou, ela me pegou pela mão e disse: mamãe, eu vou mostrar para você o cartaz do fulano, de um amiguinho, que era esse, né? Assim, tipo peça publicitária o cartaz. Aí ela falou assim: a minha tarefa não ficou bonita como a do fulano. Ela disse. Aí eu disse para ela: olha, a sua tarefa, ela não ficou nem bonita nem feia, ela ficou com o que a tia Alciane pediu. O que a tia Alciane pediu? Para recortar os mitos e escrever o nome dos mitos. Então, você fez isso? Eu fiz. Então, você fez o que ela solicitou? Fiz. Eu disse, então, tá tudo certo. Existem várias maneiras de fazer o que a tia Alciane solicita. Mas o que precisa fazer é a pesquisa sobre mitos. Você não fez? Fiz. Eu disse, então, tá feito. Eu não quero que o cartaz dela seja bonito. Eu quero que ela sinta que ela consegue se inserir na tarefa. Então, eu tô falando de educação infantil, Bebel. Eu tô falando de crianças de 5 e 6 anos de idade. E já lá na reguinha dos olhinhos dela, ela já olha o que tá bonito e o que não tá bonito. Ela já faz um parâmetro comparativo. Depende de nós em casa oferecer chão para que ela não precise do parâmetro estético do outro e que ela consiga validar a execução dela. Então, no Enem, o que a gente vai ter? No Enem, a gente vai ter a consequência do cartaz de mitologia grega. Né? Por exemplo, escrever bonito. Cara, eu não sei se você pegou, eu peguei. A minha geração fez muita caligrafia na vida. Eu não sei se tu fizeste caligrafia. A minha fazia, mas a mamãe não pedia para fazer. Oh, meu Deus, que maravilha. Cara, caderno de caligrafia. Sim, minhas amigas faziam muita caligrafia. Pô, Bebel, o caderno de caligrafia é um desespero. Porque assim, você tem que ter uma letra arredondada e proporcional. Ela tem que caber né? perfeita. Isso. Ótima colocação. Você precisa ter uma letra perfeita. Né? A gente não tem, as pessoas têm letras diferentes. Né? Escrevem de forma diferente. Por exemplo, a escrita bastão, a Lola dizendo, ó, eu fiz demais caligrafia. Pois é, na minha época, a mãe já tinha cansado com vocês, então tá tudo certo. A Bebel teve salvo-conduto. Né? Mas assim, a minha geração fez muita caligrafia. E fazer um caderno de caligrafia era como se fosse um passaporte. Então, assim, olha o caderno de caligrafia e diz, meu Deus, que capricho. A palavra capricho até hoje me dá ruído no ouvido. Porque, assim, o caderno tinha que ter capricho.
o caderno não podia ter orelhas. Até porque se chamava, na minha época, de orelha de burro. Sabe o que é a orelha de burro? É a partinha do caderno que dobrava assim. Tinha. Pensa, uma criança hiperativa, uma criança ativa, não precisamos colocar o hiper. Uma criança ativa com um papel fino e um lápis apontado, provavelmente vai fazer lambança. Provavelmente vai fazer lambança. E é como se a qualidade daquela criança como aluno, ela fosse medida por isso aqui. E não pela possibilidade dela de estar ali, de participar, de perguntar, de manter a curiosidade ativa. A coisa mais linda do mundo é uma criança curiosa, perguntando coisas, querendo saber por que que é assim, por que que é assado, por que que é cozido. Não se a letra dela é perfeita. Não se o caderno dela não está dobrado na pontinha. E quem institui isso? O sistema familiar. O sistema familiar. Então, deixa eu ver o seu caderno. Deixa eu ver o seu material. Deixa eu ver o que você fez. Deixa eu ver o que você não fez. Né? Como que eu incentivo a criança a estudar? Se você não tirar nota alta na escola, você não vai ganhar a bicicleta. Você vai ficar de castigo. Eu vou tirar seu celular. Cara, quer ver uma coisa? A geração de agora, né? Os pais dizem para mim no consultório: ela não está estudando, eu vou tirar o celular. Ela não vai estudar, ainda vai ficar magoada. Uma pessoa magoada tem menos adesão. Se ela não está estudando, vamos ver o que está acontecendo. Por que ela não está conseguindo estudar? Vamos entender. É o celular. Ela fica no celular. Claro que eu vou ficar no celular. É muito mais interessante ficar no celular do que estudar, por exemplo, logaritmo que chama? É logaritmo, né? A gente estuda alguma coisa na vida chamada logaritmo? Algoritmo? Logaritmo? Matemática, algoritmo. Isso. Pois é. Então, eu não sei para que eu estudei isso um dia na minha vida. Tá num lugar do meu cérebro que eu não consigo acionar. Nunca nem vi, não conheço, não sei se é de comer, né? Não consigo nem acionar. E eu tinha que estudar e tirar uma nota boa. Se os meus amigos estão em cal e a gente está conversando, escutando música, rindo, é muito mais interessante. Então a gente tem que dizer para eles, cara, ó, você vai ter que ajustar o prazer em nome da necessidade. Existem coisas ali que a gente precisa passar, mesmo que você não veja muito sentido. Quando os meus pacientinhos, eles dizem para mim: por que eu estudo isso, tia Cíntia? Cara, eu não sei. Eu não sei. Mas a gente não tem força para mudar. Sim. Então, assim, cresce, fica grande e vai trabalhar no Ministério da Educação para rodar essa engrenagem. Agora, não tem o que fazer. Mas eu não sei. E eu acolho que eles questionem. Não, você tem que estudar, que isso vai ser importante para sua vida. Oi? Nunca nem vi. Fração. Tem uns negócios lá. Movimento retilíneo uniforme. Vixe, tem um monte de troço, assim. Eu preciso acolher, eu preciso dar espaço de voz. E eu preciso convocar, vamos fazer acordo. O sistema educacional é esse. Você tem o direito de questionar, mas você está inserido nele. Então você precisa vestir a roupa. Vamos lá, como é que nós vamos fazer isso? Punir uma criança ou um adolescente que não estuda é trazer ressentimento. Pessoas ressentidas são pessoas que não aderem. A gente sempre diz, né, que pessoa feliz não enche o saco. É mais ou menos a mesma lógica. Meninos, meninas e meninos, quando estão mais satisfeitos, mais integrados, eles tendem a ser mais cooperativos. Isso tem tudo a ver com a relação familiar, Bel. Tudo. Sim. Eu lembrei da Elis, que ela diz: mãe, mas pra que ela odeia matemática, né? E, mãe, mas pra que tem calculadora? Eu digo: Elis, tu não vai estar com calculadora o tempo inteiro, né? Aí ela: mãe, tem calculadora no celular. Tem calculadora no celular. Mas por enquanto tu precisas estudar e, enfim, entrar aí nesse padrão que, infelizmente, não tem pra onde fugir agora. E é isso.
Bom, e aí, Cintia, tem mais uma questãozinha pra gente já ir, eu acho que tá, não, daqui a pouco já dá o tempo, né? Uhum. Então, que a questão é que estratégias nós podemos utilizar para encontrar mais conforto no enfrentamento desse momento aí do Enem? Bom, se a gente estiver falando clinicamente, Uhum, né, orientar o sistema familiar para que o sistema familiar não seja uma pressão além da própria pressão que o uhum, adolescente faz sobre si mesmo. Então, assim, uhum. a minimização dos processos de cobrança são muito importantes. Olha, minha filha linda, linda, minha mãe. Um beijo, filhota. Linda, Isa. Também acho tua mãe linda. Diminuir a pressão faz toda a diferença. Quando você chega para um adolescente e diz: o que você consegue? O que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? É como se a gente tirasse uma nuvem cinza da cabecinha deles. Do que você precisa? É totalmente diferente de eu ficar. Você estudou? Você fez Uhum, isso? Você fez uhum, aquilo? Você não está estudando? Você está só no celular? Você não vai passar? Você vai ver. Ó, uhum, tô percebendo que você não está conseguindo se comprometer. O que está acontecendo? Vamos uhum, olhar para isso. Depois você vai sustentar. Como é que você vai ficar se você não se engajar agora e lá na frente você não conseguir? Então, uhum, eu vou funcionando como alguém que se coloca cooperativo na tarefa e não cobrador. Então, a primeira coisa, chamar o sistema familiar e ajudar que o sistema familiar não seja uma variável dificultadora. uhum, Cíntia, nem sempre isso é possível. Não, nem sempre isso é possível. Então, o que a gente faz? A gente ajuda o adolescente no filtro. uhum, Vamos lá. Seus pais, mesmo imbuídos da maior boa vontade, querendo seu bem, em algum momento podem proferir essa atitude de cuidado de uma maneira que traz um ruído para você. Então você precisa filtrar. uhum, Minha mãe disse que eu não estou estudando. Então vamos filtrar? Sua mãe disse não estou estudando. Vamos passar pelo filtro. Agora conta para mim. Você está se olhando. É igual eu quando peço para vocês corrigirem a prova. uhum, Olha para mim e me diz assim, fulana versus estudo. Conta para mim que não é para mim, é para ti. Como é que isso tá? Do que tu estás precisando? Aonde tu achas que tu podes se comprometer mais? O que está acontecendo? Então, ajudá-los a filtrar para achar a própria métrica de estudo. Terceiro, repetir de 6 em 6 horas igual antibiótico. O uhum, Enem não me define. O sim. Enem não me Não me define, define. o Enem não me define, o Enem não me define. Repetir de Uhum, 6 em 6 horas. sim. Ajudá-los a destituir Uhum, da avaliação a noção de valor. uhum, O meu valor como pessoa no mundo não está nessa prova. Essa sim. prova mede um recorte do meu acúmulo de conhecimentos. Uhum, Então, isso é muito importante. uhum, Quarto, ajudá-los a entender que reprovação não é fracasso. sim. Que não admissão não é fracasso. Não Uhum, admissão existe um funil. sim. Esse funil, ele tem um diâmetro e Uhum, algumas pessoas passaram nesse diâmetro, outras uhum, não. sim. É um funil, né? Mas assim, a vida da pessoa não pode estar resumida a isso. Então, a gente nunca considera de forma tão comprometida, tão potente, os 50. Qualquer tentativa, Bel. Qualquer Uhum, tentativa. Ela tem 50% de êxito, 50% de não êxito. Eu digo sim. para ti, bora comer uma pizza, Bebel? Tu pode me dizer sim, vamos. Não, não vamos. Isso Uhum, faz parte
da interação, de como eu me coloco no mundo das solicitações, dos desejos, dos sonhos, dos planos. Ah, eu quero ir para a piscina amanhã, choveu, não vai? Eu quero ir no cinema, não tem ingresso, o filme saiu de cartaz, né? E assim, uma série de coisas. Então, é preciso incluir na trajetória dos indivíduos que tentativa não é sinônimo de acerto. Né? Você está tentando. Pode ser que você consiga, pode ser que não. Eu sempre trabalho com eles, Bel, plano B. Vamos pensar assim, nós temos, tá aqui, o Enem tá aqui, a gente tem aqui 2 caminhos. Um caminho pode ser o da aprovação, um caminho pode ser o da não aprovação nesta prova. Se a gente tiver a aprovação, qual é o nosso caminho? Se a gente tiver a não aprovação nesta prova, eu sempre enfatizo, não aprovação agora, não aprovação deste momento. Se a gente tiver a não aprovação, qual é o caminho? Então, isso já cria abre um espaço, tanto para cá, quanto para cá. E uma outra coisa assim, né, véspera. Tentar, tipo assim, amanhã é um dia de ser feliz. Sim. Amanhã é um dia de comer uma comida gostosa. Amanhã é um dia de relaxar, de assistir a série preferida, de conversar com os amigos. Amanhã não é dia de pirar o cabeção. Até porque num dia, em 24 horas... Nada vai mudar. Isso, perfeito. Né? Então, ser generoso consigo próprio, ser generoso e consigo próprio, eu acho que é o elemento mais importante, porque quanto mais, né, a pessoa entra num looping de cobrança, menos integrada ela fica, né? E um teste de admissão com o peso emocional e simbólico que tem o Enem, ele precisa do mínimo de integração para essa travessia. Eu acho que a gente não pode esquecer, Bel, que esses meninos estão em sofrimento. O Enem é uma condição de sofrimento psíquico. A gente não pode esquecer disso. Então, assim, a palavra de ordem é generosidade e acolhimento. É isso. Era isso que eu ia fechar justamente com uma dica aí para esses últimos dias, né? Últimas horas, enfim. É realmente amanhã relaxar, ficar tranquilo. O que tinha que estudar até agora já foi, né? O Enem não te define e nem é a última possibilidade da vida, porque vem muito essa questão, mas e se eu não passar? Outras coisas acontecerão, outras provas virão, né? Então, acho que é isso que tem que estar em mente. E amanhã muito descanso e boa prova aí para todo mundo. Eu vou olhar aqui os comentários, porque muita gente estava falando e eu não estava lendo e para ver se tem alguma pergunta ou alguma coisa. Eu também acabo não conseguindo acompanhar e falo igual uma traca, né? Aí deixa eu ver aqui. Olha só, até hoje eu não consegui aprender o Teorema de Pitágoras. Sei nem Somos duas, nem lembro. Para que isso serve? A Paula Cíntia Lavrati, deusa maravilhosa. É mesmo. Joane, maravilhosas. Beijo, Juju, saudades. Lula perfeitas, a Lula suspeita. Qual o tema da live? Era Enem, ansiedade e Enem. Eu não sei fixar também. Tem um negócio que fixa o tema da live, mas eu não sei fazer. Eu não sei também. Eu brinco com meus alunos dizendo que existe vida após o Enem, Elisângela. E é isso mesmo. Olha só. Psicóloga hospitalar, ou da escolar. Pois é, isso é muito legal, né? Porque assim, existe vida após qualquer tentativa, de qualquer coisa. Sim. O grande problema é a gente colocar um evento
por mais que seja um evento delimitador, por mais que seja um evento que é um rito de passagem, como se a vida se resumisse a isso, as competências se resumissem a isso, as possibilidades se resumissem a isso. Não. E acho ainda mais, os meninos quando terminam o ensino médio, eles tinham que ir pescar. Eu falei isso hoje aqui no consultório. Fazer um ano sabático. Tinham que ter 2 anos de experiência. Câmbio, sabe? Os meninos tinham que viver, tinham que fazer um monte de coisa. Aí depois de desanuviar a cabeça, aí E vamos escolher, pensar né? no que a gente quer. Porque assim, a gente corre contra o tempo, né? O moleque sai da escola, ele tem que escolher uma profissão. Porra, com 17 anos, você escolher um troço que você vai, em tese, fazer pro resto da vida, é muito peso. É muito peso. A gente tinha que, sabe, acampar em Jeri, ficar lá uns 3 meses, morando na praia. Né? Ou É isso aonde, mesmo. mas um tempo mesmo, para que se pudesse sair dessa correria, né? De uma delimitação que talvez os meninos, as meninas, os meninos ainda não estejam prontos para fazer. Sim. A Ligiane, que fala necessária, Francisco, muito interessante, a Flávia, a prática do acolhimento é muito importante. Penso que sem esta ação não há uma esperança na educação e na formação do ser humano saudável. Sim, concordo. Sim, Flávia. A Rose, vivemos em uma sociedade de exigências de sucesso. Exigência de sucesso, sim. Carolina, Cíntia, professora, que saudade das suas palavras emergirem por aqui. Cris, perfeito. A Tayana, a escola passa a ser um espaço de competição pelo topo da pirâmide, como a Cíntia falou. É, exatamente. A Lula já fez caligrafia demais, a gente já falou. Aí, não sobrou paciência para a mamãe me colocar para fazer caligrafia, ainda bem. A Gypsy, até hoje não sei, porque tive que aprender teorema de Pitágoras. Nossa, essa fala ressoou em mim. A Flávia. Linda minha mãe, a Isa. Beijo, Isa. A Ana Paula colocou, eu acho tua mãe maravilhosa. Todo mundo acha tua mãe maravilhosa, Isa. Pode te encher aí. Muito linda, Isa. Will, dupla linda, ô fofura. A Ana, a Carol, 2 maravilhosas. Vocês arrasaram, parabéns, Bebel e Cíntia. Beijos, lindezas. Beijo, Will. A Mônica, trabalhar autocompaixão, sim. Importante. A Cela, amei a live, mas me acalmou muito para o Enem. Que bom, que bom. Que Cela. legal, que legal. Bom. Vai ficar gravado no teu IG, né? Então, assim, para Isso. quem tem meninos, meninas e menines nessa condição, encaminha a live para a pessoa assistir. Eu acho que é sempre legal quando uma terceira voz, né? Alguém que fala de um outro lugar e dá um pouco de acalanto, dá um pouco de refresco nesse contexto de tanta cobrança. Bebel, daqui a pouco o Instagram vai derruba cortar. a gente. Vai derrubar. As pessoas acho que já agora só é agradecendo, então, gente, obrigada, eu que agradeço. Só o Will, do alto da maturidade dos 17 anos, escolher o futuro é no mínimo incerto. É insano. Que espaço para criatividade. Insano. Bom, gente, é isso. O resto são agradecimentos, elogios. Muito obrigada por todos. Cíntia, muito, muito, muito obrigada por tudo sempre. E por mais isso. Fica bem prazer aí, sempre. saudade e volta logo pra gente se ver. Pode deixar. Que agora a gente já consegue se ver. Agora já dá. Beijo, beijo, gente. Beijo para todas as pessoas que estiveram com a gente. Isso, beijão.